Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E agora vamos falar um pouco mais, caminhando um pouco mais na história. Eu vou falar agora dos atomistas, né? Essa segunda parte dos gregos. E se destacam entre os atomistas, os criadores desse ramo, o Leucipo e Demócrito, né? Então eles vêm nos dizer que tudo é formado por átomos. Então o termo átomo, né, quer dizer que não pode ser dividido. Então o que seriam os átomos para o Leucipo e Demócrito numa visão atomista? Então o mundo seria constituído desses átomos. Esses átomos, eles são indestrutíveis, né? Eles são densos e eles têm as várias formas, né? Tem várias formas. E a partir das colisões entre os materiais, vão formar novos elementos, né? E assim os planetas vão se formar dessa maneira, as colisões dos átomos. Então não existe nada além dos átomos, tá? E vai formar os vórtices, e dessas colisões formam os mundos. Então dessa forma que surge o cosmos para a análise atomista, né? E como é que os átomos se agrupam? Eles vão se agrupar pela compatibilidade geométrica, né? Pela forma deles. Então o ferro e a água vão diferir apenas na forma, a água sendo mais suave, a forma dela, ela vai conseguir então se moldar a mais com outros elementos com mais facilidade, né? Como se fossem bolas de bilhar, né? Bolas de bilhar, que não existiria nada além disso, né? Então as equações para os atomistas geram soluções para hindus, para muçulmanos, para judeus, né? Então não importa a ideologia, a religião. Então as análises científicas recebem essa reputação de independer da opinião pessoal de quem quer que seja, né? Então a razão vai combater aí o medo das superstições e o medo das divindades, segundo a análise atomista, né? Essas análises, elas têm limitações, né? Depende da subjetividade das pessoas, das opiniões particulares de cada um, mas a vontade de aprender vai sendo aumentada. Quanto mais se descobre, o cientista vai aprendendo mais e vai observando suas necessidades, suas limitações, né? A questão social, a questão individual vai ficando mais latente no ser humano. Então a ideia de uma ciência fria e totalmente racional cai por terra, porque há sim muitos fatores subjetivos dentro da análise científica, né? Então aqui nós temos, agora nós vamos para o Platão e Aristóteles. Então o Platão é o primeiro fundador de uma academia, né? Ele funda uma academia de filosofia e se divide em ideias e sentidos, né? O mundo das ideias é imutável, é aquilo que não é perceptível, né? E o mundo dos sentidos é uma representação grosseira desse mundo das ideias. Então tem bastante influência do Pitágoras, né? Ele tem bastante influência do Pitágoras, que tem Deus como geômetra, né? Que é o tal misticismo numérico que Pitágoras tinha, influencia as opiniões do Platão, e o universo então vai ser o retrato da mente de Deus, sempre nesse viés subjetivo, né? Mas não tem observações, né? Um ato dentro do Platão é que não tem observações, e Platão também pensa que a forma mais simples, que é o círculo, deve ser a forma dos planetas girar ao redor dos outros, né? Porque é uma maneira mais simples, seria uma figura geométrica mais simples, já que a representação geométrica é muito forte dentro da ideia de Platão, que é influenciado por Pitágoras, né? Da ideia do misticismo numérico. Aí tem o Aristóteles, né? O universo físico e concreto, né? Só ele não testa nenhuma das ideias dele,
mas vai ao encontro da teologia cristã. Isso faz com que ele perdure durante muito tempo, essas ideias dele, ideias do Aristóteles. E aí ele acredita que as coisas são formadas através de terra, ar, fogo e água, né? São esses 4 elementos, e que o movimento ele pode ser forçado ou natural, né? Então, como uma pedra cai no chão, então esse é o movimento linear. A pedra dela cair é o movimento natural dos corpos, é o repouso, né? E se a pedra subir, tem que ser feita uma força para ela subir, porque não é natural, então vai ser um movimento forçado. Então tinha esses 2 movimentos para Aristóteles. E então os planetas tinham um problema, porque os planetas, como explicar as órbitas elípticas dos planetas? Então Aristóteles ele cria a questão do éter, o 5º elemento, para explicar que o éter que era o responsável pela forma circular dos planetas, né? Então ele conseguiu argumentar isso aí. Aí, diferentemente do Pitágoras, que era o fogo central, que era Deus do meio, do centro, do cosmos, e dos atomistas, que é um universo infinito e randônico, né, que vai mudando. E a questão da mutação está presente dentro das mudanças, transformações, está presente dentro da ideia de Aristóteles, né, com o Sol no centro ali, com Aristarco. Mais tarde vai haver esses confrontos, então, do modelo geocêntrico do Aristarco com o modelo de Ptolomeu, que é o modelo platônico, né, mas sem observação, né, que não existiria o vácuo, o vazio não existe. E é o modelo que a igreja adota, o modelo sem observação e o modelo de Aristóteles. Durante um grande tempo, a gente vai ver que isso vai dar um confronto bem complicado mais tarde. Então fica o modelo geocêntrico do Ptolomeu, que o Ptolomeu se fundamenta a partir do Platão, e vai haver um confronto ali com o modelo de Aristarco, porque o Aristarco primeiro a falar sobre o Sol no centro, tal do modelo heliocêntrico, né? E aí há esse confronto, só que quem vence é Aristóteles, porque essa visão de mundo do Aristóteles vai ao encontro da visão de mundo que a igreja tinha. Então Aristarco aí não é muito conhecido quase por ninguém, né? Se a gente falar assim, você conhecia Aristarco ou conhecia Aristóteles? Aristóteles é muito conhecido, né? Mas o Aristarco não, por causa da questão dessa ideologia da igreja, que adotou então o modelo de Aristóteles, porque condizia com o que estava nas escrituras, né? Então, mais tarde, o Copérnico, que vai se utilizar desse modelo do Aristarco, ele vai relembrar isso do Sol no centro, né? Mesmo a olho nu, né? Tinha a questão da paralaxe, né? Da estelar, que é olho nu, que as grandes distâncias não dá para perceber, que é quando esse desvio da luminosidade das estrelas. Então é a paralaxe estelar que não podia explicar, né? E a olho nu, só mais tarde, então, que se conseguiu explicar isso. E aí nós temos mais à frente da história, tem os epiciclos do Apolônio, né? São epiciclos, são vários círculos dentro de círculos, né? Os epiciclos do Apolônio, que é adotado pelo Hiparco, que faz o primeiro modelo descritivo dos movimentos celestes. É o Hiparco que procura fazer isso. Então, obviamente, é uma conversa muito longa aqui dos gregos. Eles têm uma grande contribuição dentro da ciência, né? Dentro dos questionamentos. Os gregos mostram, então, que é muito importante o questionamento, questionar sobre o mundo ao nosso redor e procurar as causas da origem das coisas ao nosso redor, né? Se mostra a questão da astrologia, o estudo da astronomia surge a partir da astrologia, que era algo mais místico, né? Que depois toma um corpo na astronomia como ciência, com todo o método investigativo que a ciência detém, né? Então essa parte é outra parte dos gregos.
e nós vamos seguir nos outros vídeos seguindo a cronologia do tempo.